Aleluia! Então, continuando sobre a teoria de tudo, eu vou explicar agora, né, ou eu não, melhor, o Michio Kaku vai explicar sobre o exército de críticos que que a teoria de tudo tem. Esse exército de críticos sendo matemáticos e físicos, tá? Sendo próprio matemáticos e físicos que não concordam com tudo aquilo que os proponentes da teoria. Olha, tem algo enroscado na minha barba aqui, deve ser um negócio de laranja. Que tudo aquilo que os proponentes da teoria de tudo afirmam sobre a teoria de tudo. O Michio Kaku é um cofundador da teoria do tudo, tá? Aliás, desculpa, da teoria do tudo. O Michio Kaku é cofundador. O Brian Greene, do World Science Festival, e tem mais uns outros matemáticos e físicos aí, mas tem os oponentes que discordam de muitas coisas, inclusive da ilusão de você só se iludir com a beleza matemática da teoria das supercordas. Então vamos ver o que é isso aí. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. An army of critics. Se você não sabe o que significa essa palavra army, é exército. Um exército de críticos. Críticos a quem? A teoria de tudo. However, hurdles remain for all the excitement generated by string theory. The critics have been keen to point out its defects, and after all the hype and frenzy, real progress has stalled. Então, o que o Michio Kaku está dizendo aqui é que, apesar de toda a excitação provocada pela teoria das supercordas aqui, ó, toda a excitação generada pela teoria das supercordas, os críticos têm estado dispostos e felizes em colocar o dedo nos defeitos dela, tá? The most glaring problems aqui, ó, the most glaring problem is that for all the flattering press extolling the beauty and complexity of the theory, we have no solid testable evidence. Então o próprio Michio Kaku está reconhecendo que a matemática, a beleza da teoria das supercordas, da teoria de tudo, é linda, mas não tem um jeito sólido de testar a teoria para se encontrar uma evidência. Nossa, o carro está ali fora fazendo um barulho enorme. Once it was hoped that the Large Hadron Collider LHC outside Geneva, Switzerland, the biggest particle accelerator in history, would find concrete evidence for the final theory, but this has remained elusive. Então aqui o Michio Kaku está dizendo que o acelerador de partículas enorme que fica do lado de fora de Gêneva, na Suíça, chamado de Large Hadron Collider, ou LHC, eles esperam que aquele acelerador de partículas vai dar uma evidência final, uma evidência para a teoria final de tudo, né? The LHC, o acelerador de partículas, olha que merda. The LHC was able to find the Higgs boson or the God particle, but this particle was only a tiny missing piece of the final theory. Então foi o acelerador de partículas, o LHC, lá em Gêneva, na Suíça, que encontrou a partícula de Deus, ou Higgs boson, né, que tem esse nome aí. Although ambitious proposals have been made for an even more powerful successful to the LHC, there is no guarantee that these costly machines will find anything at all. No one knows for certain at what energy we will find new subatomic particles that could verify the theory. Então aqui, já entrando na física de partículas, né, e também um pouco na mecânica quântica,
o Michio Kaku está dizendo que para você encontrar novas partículas e subpartículas num acelerador de partícula, é preciso você colocar uma quantidade absurda de energia. E nem eles que trabalham lá têm essa certeza de quanta energia precisa para você acelerar mesmo prótons. Geralmente eles aceleram prótons, né? Agora tem aceleradores que vão começar a acelerar elétrons também, para colidir. But perhaps the most important criticism of string theory is that it predicts a multiverse of universe. Einstein once said that the key question was... Então aqui ele está dizendo que o criticismo mais importante da teoria das cordas é que a teoria das cordas prediz um multiverso de universos, tá? Esse negócio de multiverso, de mundos, universos paralelos, vem da teoria das cordas. Então a pergunta de Einstein aqui é: Did God have a choice in making the universe? O Einstein perguntava. Deus escolheu na hora de fazer o universo? Ele teve uma escolha para fazer? Né? A escolha no sentido assim, ele teve a escolha de querer fazer o universo? Is the universe unique? O universo é único? String theory by itself is unique, but it probably has an infinite number of solutions. Então o Michio Kaku está dizendo que a teoria das cordas, ela própria é única, mas provavelmente tem um infinito número de soluções. Physics call this the landscape problem, the fact that our universe may be just one solution among an ocean of other equally valid ones. De novo, entrando aqui no assunto de multiverso, de universos paralelos. Os físicos chamam isso de o problema do landscape problem. Como é que eu vou traduzir isso aqui? Aqui, ó. Landscape problem. Deixa eu pegar uma tradução exata para essa palavra aqui. Landscape. Paisagem, né? Paisagem. O problema da paisagem, porque não é só o nosso universo que é envolvido na teoria das supercordas, na teoria do tudo. É envolvido universos paralelos que podem ser infinitos, e aí a gente não sabe também o que tem no fundo do buraco negro. Então não tem como testar uma teoria assim, cara. The fact, nosso universo é um único num oceano de igualmente válidos de vários outros. If our universe is one of many possibilities, then which is ours? Se o nosso universo é uma das muitas possibilidades, então qual é o nosso, né? Why do we live in this particular... Olha que merda, não tá marcando. Why do you live in this particular universe and not another? Por que nós vivemos nesse universo e não em outro? What then is the predictive power of string theory? Is it a theory of everything or a theory of anything? Então o Michio Kaku próprio está questionando. Qual que é o poder preditivo de predizer da teoria das cordas? A teoria é uma teoria de tudo ou é uma teoria de alguma coisa, né? I admit, Michio Kaku falando, I admit I have a stake in this search. I have been working on string theory since 1968. Michio Kaku tem trabalhado na teoria das supercordas, ele é um cofundador junto com Brian Greene desde 1968. Ever since it emerged accidentally and unannounced and totally unexpected. I have seen the remarkable evolution of the theory that developed from a single formula into a discipline with a whole library's worth of research papers. Então ele está dizendo aqui que no decorrer do tempo, desde 1968, a teoria das supercordas, que era uma teoria, uma simples disciplina, passou a ser uma biblioteca inteira de pesquisa, tá? Foi crescendo aí o campo.
Today, string theory forms the base of much of the research being done in the world's leading laboratories. This book will hopefully give you a balanced, objective analysis of string theory's breakthroughs and limitations. Então, Yari Yari Yari, ele está dizendo que a teoria das supercordas tem sido pesquisada muito, estão tentando testar ela em laboratório, em acelerador de partícula, e ele espera que esse livro aqui vai dar uma análise objetiva do que é a teoria das cordas e do que ela tem feito de breakthroughs. Breakthroughs é tipo descobertas, né? Grandes achados. E limitações também, ele coloca. It will also explain why this quest has seized the imagination of the world's top scientists and why this theory has generated so much passion and controversy. Então ele falou que o livro vai explicar a busca, porque a busca tem cativado tanto a imaginação dos cientistas tops do mundo, e por que essa teoria das cordas tem gerado tanta paixão e controvérsia, né? Então vamos ver o que tem mais aqui. Então é isso, por enquanto é isso aqui. Aí amanhã a gente continua aqui no capítulo 1. Por enquanto eu li só a introdução do livro.